Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao tal podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui, bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, já estamos na excelente companhia de uma pessoa que tem no número 11 uma marca de destino. Filho único da parte materna, após 10 gravidezes que não chegaram a termo, especializou-se em 11 como treinador e comentador de futebol, desporto com o qual diz estar casado. Bem-vindo, Blessing Lumoeno. Tu nasceste em Luanda, na maternidade de Lucrécia Paim, que vai buscar o nome a uma das heroínas das lutas de libertação. Foste criado entre mulheres, com a tua mãe e as tuas tias. Treinaste equipas de futebol feminino. És pai de uma menina. E com tudo isto, o que é que aprendeste na vida que para ti só as mulheres conseguem ensinar? Bem, antes de mais, muito obrigado por uma tão generosa apresentação. Acho que qualquer dia, se fizer uma biografia, vou-te convidar para escrever. Convida que eu gosto. Foi muito açúcar. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, especialmente neste espaço feito por mulheres negras sobretudo. Foi com elas que eu cresci. Identifico-me bastante com o espaço que vocês começaram a construir e agora com maior visibilidade aqui no Expresso. O que é que eu aprendi? Bem, é muito difícil, porque eu aprendi muitas coisas sobre o ser mulher e sobretudo compreendo de forma muito própria, porque vivenciei todos aqueles problemas pelos quais aquelas mulheres passavam em todos os capítulos de cada uma das suas vidas, que de facto deu para perceber, em primeiro lugar, as dificuldades que qualquer mulher tem para conseguir um cargo decente, e eu vou-lhe chamar decente, porque é mesmo assim, na sociedade, para conseguir fazer valer aquilo que são as suas melhores qualidades e nunca ser olhada de lado por usar o cabelo um bocadinho mais comprido ou andar de vestido, e, sobretudo, nunca ser deixada para trás por causa da maternidade ou por causa de poder ser, eventualmente, mais verdadeira com as suas emoções do que os homens. Conseguem esconder isso e manipular isso de outra forma. Aprendi também, de um ponto de vista mais pessoal, tudo aquilo que se vi passar em casa. Tenho uma ideia muito própria disso, digo, é impopular, mas as mulheres, na minha opinião, têm muito mais força do que os homens. É bastante popular aqui. Sim. Neste espaço. Neste espaço é. Nós reconhecemos essa força. Na minha vida em geral, essa ideia é bastante popular. Não, mas reconheço porque vejo a capacidade para, dentro de situações horrorosas, situações dramáticas, situações de crise, conseguirem continuar a lutar, eu acho que é ímpar. E aí, contra mim falo, eu digo várias vezes isto, eu não teria capacidade para fazer o que a minha mãe fez. E de forma muito verdadeira é isto. E por último, aprendi também que as mulheres, não porque elas me ensinaram isso, mas porque percebi pelos rumos das vidas delas, da minha mãe e das minhas tias. Posso dizer que todas elas hoje em dia são solteiras, não têm um parceiro de vida, mas não necessitam disso para serem felizes. Podem fazer uma vida perfeitamente plena
sem estarem ligadas do ponto de vista afetivo a um homem, a uma mulher, o que for. Portanto, podem ser solteiras e continuar ainda assim a ser felizes. E o que é que a tua mãe passou? A minha mãe isto começa quando ela ainda era muito nova. Angola era um país colonizado por Portugal, e ela passou uma infância bastante difícil. Passou uma infância onde era movida de lugar para lugar em função daquilo que era a sensibilidade. Quer dizer, sensibilidade é uma palavra demasiado generosa, daquilo que era a ordenação do colono, e viu muitas coisas acontecerem. Eu estive há pouco tempo com ela já não vive cá, vive em Inglaterra. Aproveitei as férias para passar um pouco de tempo com ela, e ainda há pouco tempo ela contou-me histórias que ainda não me tinha contado, nomeadamente quando foi movida para São Nicolau, e São Nicolau era um campo de concentração. Não é dito dessa forma, não é escrito dessa forma, não é relembrado dessa forma, mas de facto ela assistiu a atrocidades lá, pessoas presas a serem privadas de comida e de água, pessoas a serem mortas, e elas, crianças, e falo elas crianças porque é preciso se calhar ter aqui um bocadinho mais de sensibilidade para com isso serem obrigados a assistir. Diz inclusivamente que a minha tia mais velha, que é a minha madrinha, numa dessas execuções acabou por ter ataques epiléticos e teve-os durante muito tempo, desenvolveu epilepsia aí, porque ia tendo pesadelos com isso e constantemente acordava com convulsões. Portanto, não é uma situação fácil. Eram tempos em que uma outra irmã dela, uma tia minha, eram violadas por outros angolanos que trabalhavam com o regime português, e eram menores de idade, tanto com toda a naturalidade, e eram coisas... Ela passou por coisas muito, 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 muito violentas. Inclusivamente assistiu à morte de uma irmã, ao colo da minha avó, que já é falecida, numa dessas mudanças que se faziam. Elas tentaram fugir e fizeram um caminho, um percurso ainda longo a pé. Depois acabaram por ser encontradas, mas durante esse percurso, uma filha da minha avó, que seria uma tia minha, bebé, faleceu ao colo da minha avó. E começa aí. Entretanto, felizmente, a minha mãe, as minhas tias, alguns tios também, conseguiram, mesmo dentro desse sistema, estudar, saber ler, saber escrever, e conseguiram educar-se. E a determinada altura, quando se dá... quer dizer, ainda antes da independência houve problemas, que a minha mãe era muito politizada, ela pertencia à FNLA, portanto, pertencia a um dos partidos revolucionários, e que, com a força de todos os outros na altura, conseguiram a libertação, que agora se sabe negociada apenas por alguns os que tomaram o poder. Mas logo a seguir a isso começou a ser perseguida, ela e outros membros do partido. Alguns foram encontrados e foram fuzilados, é subejamente conhecido. Ela conseguiu fugir, conseguiu continuar a formação dela, inclusivamente ela foi colega do atual presidente de Angola, João Lourenço, e conseguiu fazer a sua formação. Conseguiu, passado bastantes anos, regressar à Angola, e conseguiu trabalhar dentro da área dela, engenheira química, e em Angola trabalhou no Ministério das Pescas na altura. Entretanto, a determinada altura percebem o passado político dela e é afastada, e ela, como estudou fora, na Nigéria,
depois um pouco também em Inglaterra, entretanto regressa, esteve no Zimbábue, esteve na Namíbia, na África do Sul, fala muito bem inglês, conseguiu um trabalho como tradutora na Embaixada do Ghana, portanto teve de mudar muito a área dela por causa disso. Percebe ela, por força da experiência que tinha tido, que a educação em Angola não era o melhor. Algumas das minhas tias já estavam fora de Angola, e pensa que eu e um primo, o filho dessa tia que estava cá em Portugal, tinha estado em França primeiro, e depois vem para Portugal, pensa que seria o melhor para a nossa educação virmos para Portugal. Foi um êxito. Depois vieram os meus primos todos, uns ficaram, outros foram para a Holanda, outros foram para a Suíça, outros foram para a França, e portanto pensa que será esse o melhor caminho para nós. No entanto, nenhuma das minhas tias, nem a minha mãe cá em Portugal, conseguiu ver reconhecidas aquelas que eram as suas competências, aqueles que eram os seus diplomas, e portanto tiveram de trabalhar algum tempo na clandestinidade até terem acesso à documentação. A minha mãe conseguiu em primeiro lugar, tivemos sorte de apanhar um senhor que eu já falo a seguir. E portanto tiveram de fazer trabalho de limpezas, que eu não acho que tenha problema algum, é um trabalho tão digno quanto o outro, mas em função das qualificações que ela tinha, qualificações até muito acima, e naquela altura sobretudo, do que muitos portugueses e portuguesas tinham, não conseguiu exercer, porque não foram reconhecidas essas mesmas qualificações e esse mesmo currículo. Entretanto, ela, a minha tia, trabalhava em casa de um senhor que trabalhou aqui há algum tempo também podemos dizer os nomes, Nuno Santos. Podes dizer os nomes. E o anterior era o Artur Albarrán. E conhece, dava-se muito bem com o Artur Albarrán, que já não está por cá, que é moçambicano. Aliás, é engraçado. O Artur Albarrán não era angolano? Creio que é moçambicano. Sim. Olha, verificamos já. eu diria que é. Até pelo sotaque, que ele tinha um vamos sotaque. Já ver. Tinha um sotaque carregado. Ou se calhar estou a ser influenciada pela última mulher. Pela Sandra? Moçambique, sim. Moçambicano, É exatamente. sim. E ele tinha um sotaque muito, muito carregado, portanto dava para perceber. E o Artur Albarrán precisava de alguém para trabalhar também em casa dele, e era um trabalho melhor pago do que aquele que a minha mãe fazia. A minha mãe aproveitou. Também tinha alguma facilidade. Na altura, a mulher do Artur Albarrán era alemã, só falava alemão e inglês, e portanto facilitava muito a minha mãe também ter muita facilidade com inglês. E o Artur Albarrán basicamente foi um anjo que se cruzou nas nossas vidas, uma pessoa que fez tudo o possível para nos ajudar, e para nos ajudar inicialmente a mim e a minha mãe, mas depois estendeu isso a todos os outros. Conseguimos a documentação por causa dele. A minha mãe e as minhas tias conseguiram comprar uma casa por causa de terem a documentação, senão seria muito difícil fazê-lo. Ele colocou na altura a advogada pessoal dele a tratar dessas situações, e é muito mais fácil e muito mais rápido, infelizmente, quando tu tens um advogado, independentemente de estares na mesma condição, teres a mesma papelada, é um advogado, o acesso que tu tens é diferente, claro. A seriedade com que te levam é diferente, não és maltratado de forma alguma, e portanto foi um anjo que caiu nas nossas vidas, porque foi de facto, ou foram de facto, essas ações dele e esse pequena coisa que é estar legal e termos a documentação que nos permitiu de facto ter todos hoje uma vida diferente, felizmente cá em Portugal, daquela que teve a minha mãe, daquela que tiveram as minhas tias. Hoje em dia eu posso dizer que eu e os meus primos conseguimos dar esse salto geracional graças a elas, porque elas trabalhavam muito, mas mesmo muito, e nós hoje em dia os meus primos conseguimos ir de férias
conseguimos com que elas vão de férias, elas não iam. Era impossível ir de férias. É uma realidade transversal, não é? As nossas famílias acho que muitos de nós têm essa experiência de não verem os pais, não é? A gozar férias. Sim, portanto... e eu tinha uma noção muito clara disso também, porque os meus colegas de escola iam de férias, eu não ia. Claro. A determinada altura, já ali na pré-adolescência, já iam sozinhos grupos de amigos. E inclusivamente o meu grupo de amigos que eu mantenho desde o secundário, basicamente eu fui de férias com eles algumas vezes, foram eles que pagaram tudo, porque eu não tinha possibilidade de o fazer, e portanto percebe-se isso, percebe-se no vestuário, que tínhamos, nunca nos faltou roupa e calçado. Mas condições económicas diferentes. Mas se calhar tínhamos um par de ténis, tínhamos 2 pares de calças, tínhamos uns calções, tínhamos 3, 4 t-shirts, portanto não havia muita coisa. Não faltou nada, não nos faltou mochila, não nos faltou material escolar. Obviamente que a partir do momento em que conseguimos os documentos, passamos a beneficiar também de apoios sociais do Estado português, e isso permitiu aliviar um pouco aquela pressão que as nossas mães, porque elas todas são as nossas mães, sentiam, e isso acabou por nos ajudar. Portanto, fruto desse trabalho delas, elas trabalharam mesmo muito, fruto também do Artur Albarrán ter aparecido na altura certa, porque eu sinto que se isso não tivesse acontecido, o mais provável era nós termos tido um rumo muito parecido àqueles que tiveram muitos dos meus vizinhos, negros, africanos que tinham vindo de África, e muitos deles acabaram por se virar para a delinquência, muitos deles acabaram por ficar na rua, por se virar para adições, e portanto eu sinto que nós estivemos ali ao lado, tivemos a sorte de ter alguém que nos ajudou. Se assim não fosse, tenho muitas dúvidas que estaria cá hoje, por exemplo, a falar convosco. Olha, estamos a falar de um Portugal de que altura? Só para termos aqui um contexto. A minha tia chegou nos anos 90 e aí a realidade era mesmo muito violenta. Eu já cheguei no final dos anos 90 com o meu primo, e a minha mãe só veio passado 1 ano e meio, portanto já chegou em 2000, creio. E aquilo porque a minha tia passou, felizmente, a minha mãe e as minhas outras tias já não passaram por isso, passaram por coisas muito difíceis, mas nada a ver com aquela violência que a minha tia enfrentava todos os dias. Portugal era um país onde era gratuito espezinhar os negros, era bem visto fazê-lo, era mal visto não o fazer, e portanto passou por uma violência que realmente dá-nos, nós às vezes, e elas contam e falamos disso, e ficamos mesmo muito sentidos, porque nenhum ser humano merece passar por isso. Nenhum. E eu quando partilho com o meu filho os nomes que me chamavam quando eu passava no recreio, no pátio da escola, e a humilhação que era, quer dizer, apesar dele saber, também é um miúdo negro e tudo mais, que obviamente o racismo e a discriminação existe, ele fica estupefacto, e eu digo, isto teve um impacto muito grande na autoestima, tanto na minha como dos meus colegas também negros, porque estás a passar no pátio de uma escola e estás a chamar os nomes que se chamavam nos anos 90, quer dizer... Eu estava a ouvir-te a conjugar o verbo era, pois. E estava infelizmente a pensar em como as conquistas que foram acontecendo nos últimos anos estão a recuar, não é? Completamente. E tu trouxeste uma dimensão que para mim é essencial, que é quando nós não estamos em situação regular num país, não é? Quando não temos documentos, estamos arredados da cidadania, não é? De direitos elementares. E isso empurra muitas pessoas para percursos de exclusão.
Portanto, acaba por não ser uma escolha, por muito que nós queiramos muitas das vezes fazer esse tipo de discurso, as pessoas escolheram, até que ponto é que é uma escolha quando tu não tens sequer esta liberdade de ir e vir, porque não tens um documento. E estavas aqui a partilhar uma série de vizinhanças que tiveste e que viste, não é? A descarrilar a partir desse lugar. É nesse lugar que, infelizmente, ou é para esse lugar que estamos a encaminhar-nos mais uma vez. Eu concordo contigo. Eu sinto sempre que quando as pessoas dizem não, mas há pessoas que conseguem, então porquê é que as outras não fazem? Não tenho a mínima ideia que para essas pessoas conseguirem é 1 no milhão. Têm de passar por aquilo que nenhum ser humano deveria ter de passar para ter o básico. Exato. Casa, trabalho, alimentação. Para ter o básico. As coisas mais simples de todas. E não têm um entendimento que essa pressão que lhes é feita, que lhes é colocada para conseguirem estes meios básicos, depois torna-se em si própria uma prisão também para essas pessoas. Eu tenho ideia, porque vi isso de perto, uma pessoa quando tem fome há 2, 3, 4, 5 dias, uma pessoa não é capaz de raciocinar. Uma pessoa o que quer fazer é encontrar o mais rapidamente a comida, que é o meio para ela sobreviver. E portanto, o facto da pessoa ter fome, não tem fome porque quer. Foi empurrada para isso, foi empurrada para essa situação. E quem diz ter fome, que me parece uma das situações mais graves, diz outra coisa qualquer. Diz dormir ao relento, diz não ter esperança nenhuma de conseguir um meio para sustentar os seus filhos, e isso é em si uma prisão. Uma pessoa não consegue sair desse ciclo vicioso porque dentro deste ciclo em que ela própria está encerrada, é impossível tu pensares fora desse ciclo, porque o que tu queres é satisfazer aquelas necessidades básicas e que tanto condicionam a tua vida. Portanto, tu não consegues sequer ter leveza de espírito para pensar, seja no que for, que não naquilo. Exato. A minha mãe e as minhas tias passaram por isso no tempo colonial e depois naquela primeira fase de governo em Angola, onde tiveram de fugir e, portanto, tiveram de arranjar meios para conseguir sair e para se conseguir arranjar. Mas as histórias delas, mesmo da minha mãe quando conseguiu fugir, e das minhas tias, da minha avó que conseguiu, o meu avô infelizmente não o conseguiu fazer, e o meu tio que também conseguiu sair, foi sempre terem tido a sorte de alguém lhes ter estendido a mão. Não conseguiram fazer nada sozinhos. E há uma ideia falsa que depois essas pessoas conseguem fazer sozinhos. É mentira. É impossível. Eu não consigo imaginar ninguém que esteja a passar por uma situação de privação que por si consiga sair desse ciclo. Acredito que o consiga fazer depois de ajudada, tendo força para isso, e mesmo assim já estamos a partir de uma premissa errada, porque a pessoa não deveria ter estado ali, mas sozinha não acredito. Tu falaste em off que quando uma vez disseste que querias ser Presidente da República, que a tua mãe disse logo que nem pensar, e que ficou muito assustada, que obviamente tem a ver com todo o seu envolvimento político, tudo o que aconteceu. Ela ainda se sente assim? Imagina, estávamos num cenário em que estavas-te a candidatar para Presidente da República. Ela não se sente assim, mas eu também não tenho aquele brilho nos olhos que tinha quando era miúdo e lhe dizia isso para o fazer. Agora, ela tem de facto muitas reservas relativamente, inclusivamente, atenção, a eu regressar a Angola só para trabalhar.
portanto ela tem muitas reservas relativamente a isso. Ela ficou muito marcada com tudo o que aconteceu com ela, mesmo depois do tempo colonial. Ela viu amigos, familiares serem mortos por outros angolanos já depois da suposta independência. Suposta. Da suposta independência. E portanto parece-me que ela ainda tem ali muita... Obviamente que ela não me diria que não, mas tenho ideia que ela iria sofrer muito se esse fosse o caminho. Olha, e de onde é que vinha esse brilho nos olhos ao pensar numa presidência? Bem, eu quando era miúdo, felizmente em Angola tive a possibilidade de estudar. E tive a possibilidade de estudar até inclusivamente inicialmente num colégio privado, que a minha mãe, quando estava no Ministério das Pescas, conseguia fazê-lo. E portanto já pensava em algumas coisas que estavam a acontecer à minha volta que não faziam tanto sentido assim. Não tinha o conhecimento que tenho hoje. A minha mãe não falava comigo sobre as coisas que fala hoje. É natural, eu era uma criança. E portanto tinha também esse bloqueio e essa proteção da parte dela, mas já tinha alguma insatisfação com o meu meio. Eu estava em casa e tínhamos em Angola, agora já não tanto, mas acontecia com muita frequência, lixeiras próximas das casas, e havia crianças muito mais novas do que eu, 2, 3, 4 anos, a comer do lixo e a procurar ali qualquer coisa no lixo para se conseguirem alimentar. E isto é uma realidade que ainda acontece. As lixeiras já não estão próximas das casas, mas quem passar por elas ainda vê esse problema. Aliás, basta sair do aeroporto de Luanda e começa-se imediatamente a ver. E portanto já tinha alguma insatisfação com essas coisas e queria melhorar ou tentar melhorar. E achava que era o papel do presidente, era esse, tentar melhorar a vida das pessoas ali à volta. Estava a pensar nestas injustiças todas que foste observando enquanto ias crescendo. Depois vens para Portugal, portanto primeiro foste para o Alentejo. Sim. Depois é que acabaste por te estabelecer durante algum tempo no Cacém, não é? Sim, portanto, na linha de Sintra. Sim. Partilhaste aqui esta viagem sobre uma série de aspectos que foste observando. Entretanto vais parar ao desporto, ao futebol em concreto, que também não é propriamente um espaço de igualdade. Não, o futebol, como outros meios, é um reflexo do que se passa na sociedade, é um retrato social, se calhar algumas vezes até pela suposta liberdade que as pessoas acham que têm, não só para decidir sobre a vida dos outros, mas sobretudo para tratá-los como entendem que os devem tratar, como se fossem inferiores. É um espaço onde isto acontece com mais recorrência e mais agressividade, e como é um espaço de tanta visibilidade, as coisas acabam por saltar também mais vezes cá para fora. Eu não digo que aconteça mais, acho que acontece em termos de proporção, na mesma proporção que no resto da sociedade, só que de facto o futebol é tão popular que as coisas acabam por surgir e aparecer para ficarem mais visíveis para toda a gente. Acho que há vários problemas no futebol que têm que ver com a mentalidade conservadora. Portugal é um país conservador. Sim. E é um país que ainda está muito preso ao retrato do que foi. É um país que está muito preso a uma suposta grandeza conquistada a sangue. E à custa dos outros. À custa do sangue dos outros e à custa do trabalho dos outros. Portanto, tem de se dizer isto, mas vive ainda com esse estigma de uma suposta superioridade que não existe, que não existiu. E portanto é um meio muito, muito conservador, e esse conservadorismo depois acaba por se refletir
em todas as áreas da sociedade e de forma subliminar na mentalidade das pessoas. E as pessoas que estão no futebol em Portugal, as portuguesas, estão influenciadas por essa mesma cultura e muitas vezes nem sequer percebem a forma como estão a influenciar ou a levar com que pessoas diferentes delas, diferentes digo, na cor, necessariamente na cor, não só na cor, mas também a forma como estão a levá-las a seguir ou a percorrer determinados percursos que podem não ser os percursos mais adequados para cada uma dessas pessoas. Então como é que os jogadores negros, por exemplo, são vistos e encarados? E quais são as expectativas? Eu acho que o problema está aí. As expectativas em relação aos jogadores negros. O jogador negro ou o jogador proveniente da África, não precisa ser proveniente da África, o jogador negro. A expectativa é que vai ser um jogador muito forte fisicamente. E isso é algo que está implementado e que toda a gente pensa, quem percebe mais de futebol, quem não percebe mais de futebol, a expectativa para um jogador de África, proveniente de África, mesmo que não diretamente, é que vai ser fisicamente mais forte, mais robusto do que os outros e que é aí que vai marcar o diferencial para os outros. E se estivermos a pensar do ponto de vista de formação ou do ponto de vista educativo, numa criança negra que começa a jogar futebol e que é colocada nesta caixinha e estimulada maioritariamente ou esmagadoramente nesse sentido, perde a parte técnica e perde a parte tática de pensamento do jogo. Porque desde o início, não só as expectativas de todos, mas também da parte técnica dos treinadores, dos diretores que trabalham com eles, estão viradas para isso, como quando acontecem determinadas situações de jogo, a correção para um jogador negro é uma coisa, porque a expectativa dele está virada para isso, e para um jogador que não é, está virada para outra coisa, mais para a parte técnica, mais para a parte tática, e portanto, chegado ao futebol sénior, os jogadores negros, e isto acontece, estão muito menos estimulados a pensar o jogo, a pensar a parte tática do jogo do que os outros, e muitos deles muito mais frágeis tecnicamente do que os outros, e por causa disso, porque são estimulados maioritariamente numa vertente. E o problema disso, e o que não se percebe, e aí é claramente uma questão de falta de visão, é que, certo, nós sabemos que os jogadores africanos ou os negros, do ponto de vista muscular, conseguem desenvolver-se mais e mais cedo e mais rapidamente, e conseguem manter-se também mais tempo num nível alto de performance física. Se já sabemos isso, então, estimulando a outra parte, olha o talento que estamos a perder, olha a dimensão dos jogadores que poderíamos ter. Olha, mas isso aí é que amedronta, não é? Mas eu aqui, quando fiz a pergunta se é um espaço de igualdade, tu depois respondeste, que fique bem claro, estamos aqui a falar de igualdade racial, não é? E que fique claro, não é? Porque tu depois, mais à frente, referiste exatamente isso, não é? Deste o nome que importa dar, mas estava aqui a pensar em como é que tu, como treinador, consegues, de alguma forma, contrariar este estado racial das coisas. Aquilo que eu consigo fazer é dentro do meu meio, obviamente, não só porque hoje em dia tenho alguma expressão mediática que se calhar até a maior parte dos treinadores negros, nem vou falar disso porque são... Que essa é outra questão. Não, sim. Se falaste em pensamento, isso nem sequer o jogador é estimulado a pensar, não se vai de alguma forma esperar, não é? Que um treinador, não é? Que exista sequer um treinador negro, não é? Até a possibilidade causa estranheza, imagino eu. Causa estranheza precisamente por isso. O jogador negro é conhecido por não pensar o jogo. Portanto, o treinador negro, como é que vai conseguir pensá-lo? Se enquanto jogador não o conseguia fazer, apesar de até serem tarefas diferentes, mas depois esse pensamento segue
para a frente. E há, de facto, muito poucos treinadores negros, sobretudo nos espaços profissionais. Não chegam a 5. Em Portugal, estamos a falar de Portugal. Em Portugal, mas olhando lá para fora... A nível das principais ligas europeias. Não é diferente. Não é diferente. Não. E eu até penso que o campeonato francês, por ser um campeonato que teve tantos internacionais franceses negros, poderia ter uma maior expressão aí, mas não é muito diferente, mas lá está. Novamente é esta mentalidade conservadora que estávamos a falar, que depois leva a que não se dê oportunidades, ou não se dê tantas oportunidades em função da cor da pele. E às vezes as pessoas não percebem isso, mas está tão impregnado na sua cultura, no seu pensamento, no seu subconsciente, que na altura de escolher, não, vai este porque se sentem mais seguras, sentem maior conforto, e se calhar também sentem, mas aí já há de certeza um esclarecimento melhor sobre o que estão a fazer, que será melhor aceite se escolherem um treinador branco do que um treinador negro. E não se contraria esse pensamento e essa forma de atuar, infelizmente. E também é este um objetivo com o nosso podcast, é trazer consciência para todas estas questões. Acordar e as pessoas perceberem que há outro tipo de decisões e é preciso ter coragem também. E estava-te a ouvir sobre a mentalidade conservadora, eu chamo-lhe mentalidade racista. Mas eu chamo-lhe mentalidade racista mesmo. Eu digo que é conservadora porque não é só para os negros. Não é só para os negros. Nós vemos hoje em dia os imigrantes que estão a chegar agora da Ásia, e a reação tem sido muito parecida àquela que nós sentimos. Mas continuam a ser pessoas não brancas. É, não é? Isso que eu ia dizer. Ok. Desse ponto de vista, então concordo. Desse ponto de vista, concordo. Sim, um alemão, um italiano não seria encarado da mesma forma, exatamente. Portanto concordo. São expatriados, não são imigrantes. Sim, não é? ok, concordo. Em termos de refugiados, os próprios ucranianos. Sim, também sentiram isso, talvez um pouco melhor acolhidos. Eu pelo menos tive essa noção um bocadinho nos meus meios, que havia um pouco mais de simpatia. Um pouco? E quando discutia com as pessoas o porquê de haver mais simpatia pela guerra na Ucrânia do que o que se passava no Sudão, as pessoas respondiam: é a proximidade. Mas, qual é a proximidade? Exatamente. Que proximidade. Houve uma série de notícias que falaram sobre essa proximidade. Pele branca, olhos claros. Sim. Pessoas que têm um estilo de vida como o nosso. É a cultura, não é? A cultura. A questão da cultura. É. E acho que no futebol também existe esse problema. Lá está, o futebol não é diferente do resto da sociedade, e existe isso também relativamente à homofobia, que é outro tabu que hoje em dia ainda está bem presente nos balneários, ainda está bem presente na mentalidade de toda a gente. Existem também já hoje em dia alguns problemas com religião, que os jogadores, os muçulmanos, têm determinado tipo de hábitos que são olhados com... eu não quero dizer desdém, porque desdém parece-me uma palavra demasiado bonita. Uma total falta de respeito. Mas uma total falta de respeito, exatamente por aqueles que são os valores dos próximos. E estou a falar aqui também dentro de balneários, portanto estou a falar de grupos que trabalham juntos todos os dias, portanto também tem sido um estigma, e é um estigma que não tem qualquer tipo de sentido, porque tu ouves falar os treinadores portugueses que vão para fora, e eles adaptam-se. E portanto não há problema nenhum com a cultura, não há problema nenhum com a religião. Eles dizem que vivem bem, que trabalham bem, que sentem-se seguros, e que é uma questão de adaptação a hábitos, à cultura, à religião e a tudo mais. Portanto, não há problema algum. O problema que existe é essa mentalidade que quer separar, que quer dividir, e que
como sabemos, não é frutífera para ninguém. A questão é que a narrativa e depois é precisamente essa, não é? Eu vou para lá e adapto-me. Portanto, Mas as pessoas vêm para cá e adaptam-se. E Ou há deviam. uma confusão, não é? De palavras e até de práticas, não é? Porque a adaptação não tem de significar a rejeição daquelas que são as nossas identidades, os nossos hábitos culturais. E esse encontro que deveria acontecer, muitas das vezes é travado, justamente por uma ideia de superioridade cultural, não é? Porque é como se não fosse permitido ao jogador muçulmano, não é? É como se fosse menos profissional por estar, por exemplo, a fazer o Ramadão. Exatamente. Exatamente. Exato. Mas pensando aqui na própria questão do balneário e desta conversa que nós estamos a ter, como é que estes temas, tu podes puxar estes assuntos, ter este tipo de diálogos nos espaços futebolísticos pelos quais te vais movimentando? Sim, dentro do balneário é evidente que sim. Não só com os jogadores em causa, mas com todos os outros. São coisas que, felizmente, e nos espaços onde eu trabalhei, tentamos sempre fazer exatamente o oposto, tentamos unir ao invés de separar, e demonstrar precisamente isso, que o respeito por aquilo que são os hábitos, os valores, a cultura e as crenças dos outros, é o mesmo respeito que nós queremos que os outros tenham pelos nossos, e tentamos sempre desmontar isso. Mas eu acho mesmo que tive sorte nos sítios onde trabalhei. Por exemplo, o Estoril foi um sítio fantástico. Foi um clube bandeira contra racismo, homofobia, a favor de uma maior expressão das mulheres, não só do ponto de vista social, mas no futebol, e que levou e tem levado essas bandeiras, e que a partir daí encorajou outros clubes a fazerem o mesmo. Agora no Desportivo de Chaves exatamente a mesma coisa, portanto um clube também bastante inclusivo e que aceita com pessoas com uma mentalidade que eu digo que as pessoas dizem que é uma mentalidade evoluída, eu acho que é uma mentalidade normal para aquilo que deveria ser a nossa presença no mundo. Pois é. E portanto eu acho mesmo que tive sorte nos sítios onde trabalhei, porque os relatos que ouço de outros lados e de outros problemas não são bem os mesmos. Acho que é do teu nome, não é? Blessing, não eu dava achei, para ser de outra forma. Assim, atraiu muitas bênçãos para a tua vida. Olha, Blessing, eu numa entrevista ouvi-te dizer algo que ficou comigo, que, deixa-me lá, que o erro é o que marca a beleza do futebol. Podes explicar essa ideia? Não é muito comum. Não é... E muito menos celebrar-se o erro, não é? Mais do que celebrar-se o erro, é olhar para o erro como uma oportunidade. E a minha vida foi assim. Eu fui aprendendo à medida que ia fazendo disparates. E quando o disparate me levava a uma situação muito má, eu não o queria repetir e, portanto, tentava encontrar estratégias para fazer a coisa melhor. E eu acho que, mesmo até, se estivermos a falar de formação, então para mim é inconcebível a intolerância que existe, e existe para com os erros das crianças e dos jovens adultos, mas mesmo até a nível sénior, é diferente tu dizeres a alguém: olha, não vais por ali porque a estrada está toda esburacada e, portanto, o caminho vai-te custar mais, do que essa pessoa passar por aquilo e perceber: ok, eu não quero vir outra vez pela estrada esburacada, já aprendi e, portanto, já não vou fazer. E com as crianças é exatamente o mesmo. Com a minha filha é assim: ó filha, não toques nisso, vais-te queimar. E ela mete lá a mão e queima-se. E depois de se queimar ela já não faz. E eu acho que o erro é uma oportunidade para nós aprendermos. Agora, é preciso nós, principalmente formadores, e nós os treinadores estamos nessa posição de formadores, termos uma capacidade de encaixe muito grande e, sobretudo, termos a humildade de perceber que o caminho de cada uma daquelas pessoas ou daquelas crianças, se estivermos a falar de futebol de formação,
são elas que o têm que fazer, não somos nós. E nós fizemos o nosso caminho, temos as nossas ideias, mas nós também temos determinadas ferramentas que os outros não têm. E os outros têm outro tipo de ferramentas que nós não temos. E se nós estivermos sempre a penalizar e a retirar até a possibilidade de erro, novamente estamos a perder um potencial imenso para pessoas que consigam sair fora da caixa, daquela caixa até que nós imaginamos, porque os meus olhos estão limitados à minha experiência. Eu não consigo ter a tua experiência, não consigo ter a experiência da Paula. Claro. Portanto, os meus olhos estão limitados a isso, à minha experiência, à minha personalidade, àquilo que eu sei, àquilo que eu vivi, a forma que eu aprendi de resolver problemas. Mas essa não é necessariamente... eu nem sequer quero ir na forma única, porque isso é óbvio, mas não é necessariamente a melhor forma de resolver o problema. Há melhores, eu tenho a certeza disso. Eu tenho a certeza disso. Há melhores. E, portanto, porque é que hei de ser eu a estar a tentar percorrer o caminho pelo outro, em vez de deixá-lo ser ele a fazer o próprio caminho, descobrir as próprias soluções e, a partir daí, inovar. E eu dou um valor muito grande à inovação. Mas há pouco espaço, não é? Diz. Há pouco espaço na vida Muito pouco. para errarmos. Porque lá está, o erro é sempre encarado, não é encarado como apesar de estar muito presente na vida de toda a gente, não é tolerado e não é encarado como algo normal. Como é evidente, uma coisa é errarmos 1, 2, 3, 4 vezes e já termos tido possibilidade para refletir sobre aquele erro e não termos melhorado. Mas ao primeiro erro és massacrado, ao segundo erro és espezinhado, acabou. Exato. Acabou. E a partir daí a reação mais normal quando tu queres tentar qualquer coisa que ainda não tentaste é retrair-te e nem sequer o fazer. Sim. E a perda de criatividade para mim vem muito daí, muito, não é? muito, é o que eu tenho observado. Porque se nós nem sequer, não é, contemplamos a possibilidade de experimentar fazer diferente, como é que nós vamos chegar também a resultados diferentes? Então eu sou completamente apologista do que tu estás a dizer, que acho que é mesmo importante que nós nos permitamos errar, desacertar, o que quisermos chamar, até porque de outra forma estamos a robotizar as nossas existências, mas também sinto que a pressão é tão grande e cada vez maior para o desempenho, para a eficácia e eficiência, não é? Nesta sociedade capitalista em que vivemos, que esta margem, não é? Aquela margem dos laboratórios, é cada vez mais diminuta e na esmagadora maioria das vidas nem sequer existe, não está lá. E no meio em que tu atuas, no futebol, quer dizer, nota-se perfeitamente o que é que acontece. Rendimento. E o que é que acontece quando um jogador de alta performance comete um erro, o que é que acontece? Mal fará crianças e jovens e jovens que entraram agora para o mundo mais profissional. E, pelo menos é aquilo que eu vou observando. Nós estamos a perder talento criativo. Ao fim e ao cabo, nós estamos a perder os melhores. É isto que está a acontecer. Estamos a perder os melhores para ficarmos com um nível mediano, mas que até faz o trabalho assim. Pois, portanto, estamos a perder gente com muito valor, com muito talento, e tu falaste do futebol, mas eu sinto mesmo que é uma coisa geral. No futebol tenho um conhecimento mais por dentro, mas é isto. Estamos a perder os melhores em prol de termos jogadoras assim, e que, pronto, cumprem o trabalho, fazem o trabalho de forma bem mais uns milhões, não é? Nem é só a questão financeira ou de rendimento que depois o clube vai ter. Eu estou a falar mesmo do crescimento do nível, neste caso do futebol, no país, dentro de Portugal. E com isso, o crescimento do nível da própria seleção nacional. Portugal, hoje em dia, tem uma das melhores seleções do mundo. Não há dúvidas sobre isso. Foi um percurso que Portugal foi fazendo. Tem jogadores incríveis em todos os setores, tem jogadores com muito talento e que fazem a diferença nas melhores equipas do mundo. Portugal,
hoje consegue felizmente ter jogadores desse nível. Mas vamos ver o que é que vai acontecer com as gerações que vêm aí. Pois. E eu não estou nada estás muito certo. otimista? Não, pelo contrário. Pelo contrário, porque tendo trabalhado muitos anos na formação e não sinto que haja uma expressão tão grande de talentos como já houve. Por isso, Portugal deu um salto muito grande e evoluiu muito do ponto de vista futebolístico, do ponto de vista do treino. Os treinadores evoluíram muito, mas mesmo muito. Mas depois... A partir do Sven-Goran Eriksson, não foi? Lá vem o Benfica, a sério. Foi, não foi, Blessing? Eu ia dizer a partir do Carlos Queiroz, mas Pronto. Sven-Goran Eriksson também foi muito importante. Mas acho que mais importante do que isso foi o José Mourinho, que deu ou seja, alavancou o nível para... O José Mourinho esteve no Benfica, não precisas de ficar Sim, tu tão já tocada. viste? Eu sei. Está gravado, ainda foi com vídeo. E enfim, não foi propriamente uma passagem que tenha ficado assim. Ficou. Para os benfiquistas ficou de certeza. Pronto, porque depois sabemos como é que saiu, enfim. Pronto. Mas isso já não é Não, responsabilidade dele. mas a benfiquista aqui também pensa na estrutura e estas coisas todas. Atenção que isto é o tal podcast e não qual é o outro podcast, os donos da bola, não é? Não, mas eu entusiasmei-me agora. Pronto, passo a bola. Não, mas Passo a bola, reforçando Passa a bola, que Sven-Goran é assim. Eriksson, teve um papel muito importante. Inovou. que a luz sem qualquer tipo de dúvida. celestial o tenha. Mas acho que o marco Sim. grande é José Mourinho e os treinadores desenvolveram-se muito a partir daí. O problema é que depois a própria máquina Continuamos nos donos da bola. começa a asfixiar os treinadores precisamente por causa do rendimento. Não há muito investimento em Portugal para os clubes. Há poucas oportunidades para os treinadores se profissionalizarem. O mercado é muito violento e os treinadores, fruto disso, vão procurando atalhos. E quando procuram atalhos, estão a tirar ou cortar possibilidades aos jogadores de terem um tipo de evolução diferente. Bem, lá vamos ter mais uma vez continuar esta conversa no off. Sim, até porque havia engenharia, o técnico. Há tanta Como é que o coisa. técnico deixava deprimido a ti e a muitos outros? Já ouvi Sim. muitas histórias do técnico. Sim, e pronto. E está Aprendi aqui. muito lá. Imagino que sim. Sim. Bom, é assim. Olha, se tivesses que escolher uma palavra para descrever a tua forma de estar no mundo, qual seria? Uma palavra. É difícil. Só uma palavra é difícil. É muito difícil. Que situação. Essas são duas. Senão eu poderia ter dito essa. Pois, exato. Porque é muito complicado. Podem ser duas, vá. Podem ser para duas. facilitar. Fanático pela liberdade. 3, pronto. Pois, 3. exato. Mas tem que ser essas 3 porque Ok, acho então que, pronto. 3 é um bom número. que é assim que me vejo relativamente à minha relação com os outros e com o mundo e a minha relação comigo mesmo. E com a parentalidade também? Sim. Pronto, ficou esse tema por falarmos. Infelizmente. Não há tempo extra aqui, não há prolongamento. Não. Pode há haver prolongamento. Compensação. Se for muito curtinho, sim. Diz-nos algo sobre a tua filhota. Para terminar este episódio de hoje. Tenho uma ideia da parentalidade muito aberta e muito de deixar experimentar, obviamente com consciência, obviamente com passar também dessa consciência para a minha filha, mas com muita liberdade e de não ser excessivamente interventivo no processo de crescimento dela. Era só isso. Como é que ela se chama? Sara. Sara. Beijinho, Sara. Que nome tão forte. Falamos depois. Este episódio tem sonoplastia de Gustavo Carvalho, fotografia de Tomás Almeida,
capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com.